Muito bem, eu estava meditando na palavra aqui agora, você pode ver, e Deus me deu uma palavra para entregar para você. Palavra essa que vai nos abençoar a cada dia, a cada momento. Na verdade, isso é um segredo que a igreja carrega e muitos já deixaram de usar esse segredo. Deus abençoe. Simone está entrando aqui também, vai compartilhando em nome de Deus, mulher de Deus. Muitos deixaram de usar esse segredo que o Senhor nos deixou. Mas eu quero fazer você lembrar através dessa palavra o que o Senhor Ele deixou para mim e para você. A palavra do Senhor, ela nos ensina a cada dia, ela nos ensina a cada momento que nós vamos vencer. Mas existem segredos, e segredos que pessoas deixaram de lado. A Bíblia vai nos dizer, Isaías, estou com a minha Bíblia aberta aqui, 56, Isaías capítulo 56, no verso de número 7, vai dizer assim: também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração, e os holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus ele está dizendo que a casa dele será chamada casa de oração. Ele diz duas vezes aqui no texto, minha casa de oração. Ou seja, tudo que nós precisamos é uma oração. A oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus. Jesus vai dizer também aqui no livro de Marcos, no capítulo de número 11, no verso 17, ele diz: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Muitas pessoas perderam esse segredo, essa essência da oração. A oração é o segredo de alguém que serve a Deus. Jesus não está dizendo que a casa dele seria chamada casa de pregação, casa do pregador. Jesus não disse que a casa dele seria chamada casa. A minha casa será chamada casa de oração. Muitas pessoas esqueceram desse segredo de orar. Muitas pessoas têm por nome a casa dela casa de discórdia, casa de vício, casa de enfermidade. Muitas pessoas têm por nome a casa dela casa da prostituição. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo, aonde houver oração, lá vai ser a minha casa. Aonde alguém vai ser a minha casa. Eu quero lembrar você nesse momento que está me ouvindo, pastor, obreiro, diácono, quem seja, que o princípio da casa, do templo, não é templo de pregação, não é templo de adoração, é templo de oração, casa de oração. A oração que nós realizamos a todo tempo, a todo momento, tem o foco de falar com o Senhor, o foco de entrar na presença dEle e ser respondido. Eu vim trazer essa palavra aqui para você porque Isaías já disse, eu li aqui para você, Isaías, ele vai dizer no capítulo 56, no verso 7, e também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa dos povos. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós temos que entender que o maior e o mais importante princípio é a oração. Quando nós temos uma vida de oração, as cadeias são quebradas, as enfermidades são retiradas. Jesus, ele nunca, ele vai deixar alguém desamparado. Jesus, ele nunca vai deixar alguém envergonhado quando esta pessoa tem uma vida de oração. A vida de oração de alguém faz alguém viver novos tempos, promessas, milagres, respostas. Tanto é que uma pessoa vem na igreja e ela diz: pastor, ora por mim. Porque o que é a oração. E muitas pessoas perderam esse segredo, deixaram de lado e estão focando em outras coisas. Muitas pessoas entram lá dentro da igreja ou na casa dela, ou se faz uma visita, alguém fala: não tem uma revelação para mim? Deus não falou nada? Deus só vai falar quando alguém não deixar o segredo de lado, que é orar. Dentro da oração Deus fala, Deus responde. Quando eu oro, Deus, ele traz a resposta que eu preciso. Eu vim pregar para alguém nesse momento que tem que entender que o socorro está na oração. A palavra do Senhor está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus entrou dentro do templo e ele viu que os homens ali estavam comerciando, fazendo comércio dentro da casa, viu que os homens estavam ali vendendo, os cambistas, Jesus expulsou todo mundo e disse: espera aí, aqui é lugar de oração. Minha casa não pode ser chamada casa de adultério, minha casa não pode ser chamada casa de engano, minha casa não pode ser chamada casa de estrela, casa de show, tem que ser chamada Labaracanderé Blavatsub de Calamantúria, tem que ser chamada casa de oração. Quantos lugares que se dizem igrejas perderam a essência da oração, não querem mais orar, mas querem ter show, querem trazer pregadores famosos, cantores famosos para fazer show, para cantar, para pregar, mas acabou-se a oração. O propósito da casa é a oração. O propósito do templo é a oração. A minha casa será chamada casa de oração. Volte à essência, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, que é orar. A oração é o segredo que Deus deu ao homem, de se conectar com Ele, de falar com Ele, de entrar na presença dEle. Josué orou e o sol parou e a lua parou. Daniel ora e Deus envia o anjo para guerrear. Quando eu tenho uma vida de oração, Deus atende as minhas súplicas. Tanto é que ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Não há resposta sem oração. Eu posso fazer o que for, mas para Deus atender tem que ter oração. Dentro do período da oração, Deus está trabalhando. Jesus, ele deixa bem claro aqui na palavra dele: minha casa será chamada casa de oração. O profeta Isaías está dizendo: também levarei ao meu santo monte e festejarei na minha casa de oração. A minha casa é de oração. Onde a minha casa é de oração, vai ter festa, vai ter milagre, vai ter resposta.
O profeta Isaías já deixa bem claro, ele diz assim, ó: e os holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não tem como ele receber sacrifício, holocausto, por meio de outras coisas, a não ser por meio da oração. Ele deixa bem claro, no livro de Marcos, Mateus também ele diz, mas aqui eu quero falar para você no livro de Marcos, no capítulo 11, verso 17, ele diz: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito escovis de ladrões. Jesus está dizendo lá em Israel, mas ele está dizendo, vai ser chamada por todas as nações, do Iapoque a Chuí, Japão, México, Brasil, Itália, Venezuela, onde for tiver um templo, tem que ser casa de oração, não casa de pregação, casa de adultério, casa de quer se aparecer, casa de alguém que quer ser mais que o outro. Tem que ser a casa de oração. A casa de oração é onde Jesus permanece, é onde Jesus entra, é onde Jesus faz milagre. A casa de oração é onde Jesus faz milagre. Aonde tem oração, ele está lá. Ele diz: lá vai ser a minha casa. Quando eu oro, Jesus, ele torna a minha casa a casa dele. Quando eu oro, Jesus torna aquele lugar a casa dele, porque ele diz: aonde a oração é a minha casa, a amada casa de oração. Eu vim trazer essa palavra aqui para algumas pessoas voltarem ao início, ao princípio, resgatar esse segredo da igreja, resgatar esse segredo que o Senhor deixou para alguém que quer servir a Ele. Como é que eu posso servir um Deus sem me comunicar com Ele, sem dialogar com Ele, sem se relacionar com Ele? Não tem como eu dialogar, comunicar, se relacionar por outro meio, a não ser pela oração. Eu não estou falando de se ajoelhar e dizer: Senhor, me abençoa, Senhor, me cura. Eu estou dizendo de alguém entrar na presença dele e falar com ele, e se relacionar com ele, e dialogar com ele. Não importa se você sabe ou não sabe orar, mas o importante é que a sua casa, sua vida, seja de oração, para que todas as coisas que você necessita, para que todas as coisas que você pedir, para que todas as coisas que você determinar, através da oração, Deus venha conceder para você. E a minha casa será chamada casa de oração. Há quanto tempo você não acorda? Há quanto tempo você não tem um momento de oração de 1 hora, 2 horas, meia hora sequer? As coisas não acontecem mais na vida das pessoas. Não é porque Deus não está ouvindo, não é porque Deus não está se atentando, é porque alguém parou de orar. Enquanto eu oro, milagres acontecem. Enquanto eu clamo, enquanto eu oro, situações começam a ser transformadas, começam a ser mudadas. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar completamente a sua história. Em o nome do Senhor Jesus, milagres vão acontecer na sua vida. E a minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração tem que acontecer milagre, tem que acontecer a resposta, tem que ter vitória, tem que ter milagre, tem que ter resposta sobre a tua casa. Então, milagres vão acontecer, promessas vão se cumprir na sua vida, porque a sua casa tem que ser chamada casa de oração. Não tem como a oração ser feita e Deus não responder. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração é casa aonde Deus traz resposta.
É casa onde Deus faz milagre acontecer. É casa onde Deus cumpre promessa. Eu vim pregar para alguém aqui que tem que entender que o segredo meu e seu, que somos servos do Senhor, não é outro a não ser oração. Dentro da sua casa tem que ter oração. Aonde você trabalha tem que ter oração. Aonde você entrar tem que ter oração. Nem que você ore, mas tem que orar: Senhor, me proteja neste lugar, Senhor, cubra a minha vida neste lugar. Eu não sei qual é o seu objetivo na presença de Deus, mas tem que ter oração para que esse objetivo seja alcançado. A minha casa tem que ser chamada casa de oração. Aonde você for, alguém vai olhar para você e vai ver a diferença, porque quando eu oro, a diferença está sobre a minha vida. Jesus, ele disse, eu vou repetir novamente: minha casa não pode ser chamada outra coisa a não ser chamada casa de oração. O segredo dando para mim e para você aqui não é uma pregação, não é uma adoração. Não estou dizendo que você não pode pregar, não estou dizendo que você não pode adorar, mas o segredo é casa de oração. Casa de oração. A palavra dele está dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Algumas pessoas vão para igrejas, grandes templos bonitos, luzes, bandas e aquele show. Porém, Jesus disse: tem que ter oração. A minha casa tem que ser chamada casa de oração. Grandes templos, grandes lugares bonitos, pessoas bem vestidas, não quer dizer que Jesus está presente lá dentro. Não quer dizer que Jesus vai se manifestar naquele lugar. Jesus, ele disse: minha casa será chamada casa de oração. Ou seja, onde tem oração, lá é minha casa. Onde tem alguém orando, lá vai ser a minha casa. Eu quero deixar essa palavra para você aqui, para que você venha voltar ao princípio, ao início, e resgatar esse segredo que Jesus deixou para mim e para você, e faça da sua casa, faça da sua vida uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor. Faça do teu ministério, pastor, pastora, diácono, evangelista, bispo, apóstolo, todos vocês que estão assistindo, uma vida de oração. Faça do teu ministério um ministério de oração, e você vai ver as coisas fluírem, você vai ver o teu ministério fluir, você vai ver as coisas andarem na tua vida, porque a oração traz a presença de Deus, e quando a presença de Deus chega, as coisas mudam, as coisas acontecem. E a minha casa será chamada casa de oração. Queria que você recebesse essa palavra no seu coração, e recebesse também esse segredo que não pode deixar enterrado e nem pode morrer na sua vida, no seu ministério. O seu ministério tem que ser baseado na oração. A sua casa tem que ser baseada na oração. Sua família tem que ser baseada na oração. Seus propósitos, seus sonhos, seus projetos tem que ser baseado debaixo de oração, para que Deus venha te abençoar, para que Deus venha te socorrer. Eu quero encerrar essa live aqui, declarando as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que o socorro de Deus venha chegar na tua história, e que Deus venha multiplicar as bênçãos na sua vida e socorrer a sua casa, a sua família, no poder do nome do Senhor Jesus. Que Deus venha te abençoar poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.